abstrato, meio bobo, mas é o seguinte, dizem que a filosofia é a busca pela verdade. Qual seria a atitude mais ética, então, vista se você encontrar encontrar a verdade? Se você possui a verdade, qual seria a atitude mais ética a se fazer? Vender a verdade, guardar para si mesmo, compartilhar de graça com todos? E se seria o fim da filosofia caso encontrássemos a verdade? Sua pergunta não é abstrata, sua pergunta é a pergunta, né? Ou talvez entre duas ou três, né? Você sabe muito bem, estudante de filosofia, a gente pode pensar, por exemplo, no diálogo teteto do Platão, né? Afinal de contas, existe o conhecimento epistêmico, né? A episteme, o conhecimento universal, apodítico, absoluto e tal. Você sabe que eu acho que a modernidade deu a vitória aos sofistas, né? Acho que ela deu a vitória aos sofistas. E nesse sentido, o Platão de alguma forma, ou a ideia de uma verdade absoluta, única e tal, na filosofia contemporânea me parece em crise. Agora, veja, eu não consigo me imaginar conhecendo a verdade absoluta. Eu, pessoalmente, não consigo me imaginar. Talvez porque na minha graduação de filosofia eu fui marcado por duas correntes filosóficas, digamos assim, que às vezes eu digo que me arruinaram. Uma foi o ceticismo grego, acabou comigo. Fui aluno do Oswaldo Porchat, certo? Na graduação, no mestrado. E tinha um curso no mestrado, nós éramos 3 alunos. E o curso era simplesmente, a cada semana a gente tinha que produzir um pequeno paper criticando a partir do ceticismo gente como Platão, Aristóteles, Descartes, Kant. Era um curso que quando acabou a gente estava de maca. Certo? Estava de maca. Mas o ceticismo, e aí, é claro, quem estuda filosofia sabe que o ceticismo é uma experiência muito profunda, não tem nada a ver com você dizer Deus não existe, né? Deus é uma variável do controle epistemológico. Então, assim, e na realidade, um cético duro, ele gosta de brigar com a ciência. Ele gosta de brigar com a política, com a utopia. Brigar com a religião para um cético não tem graça. Por quê? Porque a religião já foi criticada muitas vezes e não é objeto epistêmico, né? Não tem vocação epistêmica no sentido filosófico. Apesar que os religiosos acham que sim, mas eu estou falando como filósofo. Então, o ceticismo me arruinou de certa forma. De outra forma, deu para mim, na realidade, o que procurava ciências empíricos. O ceticismo é um método, não é uma posição. É um método que você fica o tempo inteiro procurando a verdade e não encontra. Você continua procurando. O relativista é aquele cara que diz que ela não existe. Ela não existe porque ela está despedaçada, ela depende do lugar, da época e tal. Uma outra coisa que um pouco me arruinou, né, ou me formou, e aí não foi antes da faculdade de filosofia, porque quando eu estava em crise com a medicina, eu tive vários affairs, assim, né? Dei aula de inglês, e eu tinha uma paixão, assim, que era uma affair na minha vida, que era teatro. Até hoje eu adoro teatro. E eu comecei a fazer teatro, mas eu fui pai com 24 anos, não dava para fazer teatro. Certo? E tinha uma mulher e um filho. Não dava para fazer teatro. E eu tive que desencanar de teatro, mas com o coração sangrando, assim. Até hoje eu gosto de teatro. Então, enquanto eu estava na medicina, eu matava umas aulas e ia fazer aula de dramaturgia na Faculdade de Artes Cênicas, né? E aí eu fiz uma aula de dramaturgia 1, que era tragédias gregas. Cara, tragédia grega, depois da filosofia, Nietzsche. Nossa. Então, assim, juntou o ceticismo grego, a visão trágica de mundo, e essas duas percepções, de certa forma, me arruinaram. Me arruinaram, mas de uma forma, estou falando de uma forma irônica, claro, porque acho que são duas percepções de mundo, dois modos de estar no mundo, extremamente sólidos e produtores, inclusive do que a gente pode chamar humanismo na sua forma mais sólida. Aristóteles dizia, né, qual é o objetivo da tragédia? Produzir terror e piedade. A
a intenção da tragédia não é fazer de você um cínico, pelo contrário. Não há nada mais reverente à condição humana do que ver as pessoas como heróis trágicos, enfrentando o destino o tempo inteiro, e você não vence, mas você está lá o tempo inteiro se batendo com ele. Então eu posso dizer, por um lado, eu não sei o que é verdade absoluta. Pela formação cética, tendo a achar que é difícil estabelecer a verdade absoluta, ou que alguém que a encontre. E nesse sentido eu diria, alguém que encontrou está enganado. Certo? Como cético. Está enganado ou não leu tanto. Né? Ou não fez o curso todo. Né? Agora, como cético, é claro que você tem um monte, que cético chama todo outro filósofo dogmático, né? Filosofia grega. Então, agora, ao mesmo tempo, o cético é alguém que tem uma lealdade à verdade maior do que o relativista. Porque o problema do cético não é afirmar que a verdade não existe. O problema do cético é ele conseguir encontrar alguma coisa que resista à crítica cética. Agora, eu posso dizer, por outro lado, que, de certa forma, para mim, que acho que os trágicos gregos e filósofos trágicos têm uma certa razão, então eu estou dizendo para você que eu, de certa forma, acho que os trágicos encontraram a verdade, certo? Né? Se eu estou dizendo que eu acho que eles têm uma certa razão, por oposição a outras concepções de filosofia, eu acho que, ou de literatura, eu acho que eles têm uma espécie de verdade, pelo menos para mim me parece mais razoável. Em relação a isso, portanto, completando a sua pergunta, eu diria, nunca guardar para mim. Eu falo disso o tempo todo. O tempo todo, escrevo sobre isso, vira e mexe eu volto a isso, falo disso na sala de aula, falo isso nos textos, né? Eu não falo isso na televisão e na rádio porque não dá. Televisão e rádio não é uma coisa que você pode falar coisas muito fortes. Né? O espectador, o telespectador... Televisão é a mídia mais careta do mundo. É mais careta que rádio. Porque ela entra na casa da pessoa, num momento normalmente nobre do dia, e você, uma vez no Jornal da Cultura, quando teve umas ondas de fogo, uns 3, 4 anos atrás, umas línguas que o sol jogou, e aí no final do jornal estava eu e o colega da época, que era o Carlos Novaes, e a gente fez um comentário tipo, olha aí, fica todo mundo achando que o mundo vai acabar, de repente bate uma língua de fogo nisso aqui, consome o planeta inteiro. Quando a gente saiu do estúdio, estava o diretor esperando a gente assim, né? Vocês perderam a cabeça? Como que vocês falam isso? Às 10 horas da noite? Era uma sexta-feira. Como vocês falam isso às 10 horas da noite de uma sexta-feira? Vocês acabam com o final de semana das pessoas. Não pode falar que um dia uma língua de fogo pode engolir o planeta. E a praia que ela está planejando ir no final de semana? Certo? Não, é sério. E a gente ficou pensando, putz, ele tem razão. Né? Tecnicamente ele tem razão. Rádio você pode chutar um pouco mais do balde, porque o cara não está te ouvindo, ele está dirigindo. Né? E ele tá numa assim de... Ele captura as coisas quando ele está no trânsito, principalmente em São Paulo, estou falando bem do mundo paulistano, ele está ali e ele está querendo informação. O cara que está no rádio ouvindo notícia, ele está querendo informação. O ponto alto do rádio é das 6h30 da manhã às 10h30. Né? E depois sobe um pouco às 6 da tarde, 5h30 até 7h30. Depois o rádio morre. Ele morre. Né? Ele tem coisas assim, muito de nicho. Assim. Então, mas escrever em jornal você pode. Então eu escrevo em jornal, eu falo em conferência, eu falo em sala de aula. Portanto, a minha resposta para você é: a pequena verdade que me parece mais sedutora, ou seja, a visão trágica do mundo, não guardo para mim, não. Eu falo isso para todo mundo o tempo inteiro. Uma cantora